Bom dia, bom dia para mais um dia da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 31 de 40, lá vou eu novamente mexer no meu cabelo. Hoje é o nosso dia 31 de 40 e a gente vai continuar aqui os nossos estudos sobre o Espiritismo e vamos em frente. Bom dia quem está chegando, vamos aguardar o pessoal chegando, vou mandar para algumas pessoas. Maria Elise, seja muito bem-vinda, bom dia. Vamos ver o pessoal que participa sempre aqui. Vamos encaminhar e vamos em frente. Peguem a aguinha de vocês. Eu vou pegar a minha. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrar, vamos então fazer um breve resumo aí do que a gente viu ontem. Ontem, o nosso dia 30, a gente falou sobre as manifestações inteligentes e a utilidade providencial da fortuna. As origens das manifestações inteligentes, então a gente repassou um pouquinho o fenômeno das mesas girantes, como que evoluiu para eles começaram a colocar lápis no pé da mesa, achei isso bem trabalhoso. Como que isso evoluiu para que eles começassem a fazer as manifestações através de médiuns psicógrafos, que os médiuns então utilizavam os lápis, as canetas, para poder fazer a comunicação com os espíritos. E aí depois a gente viu um pouquinho sobre os aspectos da riqueza e da fortuna, o que corrompe a gente, que a origem dessa corrupção do ser humano através da riqueza está muito mais ligado ao caráter, a índole do ser, do que a riqueza em si, ter ou não o dinheiro. Tô tentando ajustar aqui, eu tô com outro fone, tô com dois fones. Ai, eu fico ouvindo alguma coisa enquanto eu me arrumo. Deixa eu desligar esse fone aqui, peraí. Desligou. Bom, continuando então. E aí a gente entendeu o quê? Os aspectos positivos da riqueza também. Que são o quê? As oportunidades que a riqueza traz para o progresso da ciência, da educação, da infraestrutura, para a melhoria realmente da vida do ser humano. A gente lembrar, inclusive para conectar aí as nações, para que elas possam usufruir mutuamente de todos os recursos que existem na Terra. E lembrar que toda a construção do planeta Terra existe exclusivamente para a vida humana. Tudo que existe aqui, eu até já contei uma vez, numa outra live, uma vez eu vi um filme de vampiros, um negócio muito nada a ver, assim, que se passava num avião aí, no fim, enfim, não vou contar para não dar spoiler, mas era um filme muito, muito viajado. E aí eu perguntei para os mentores se existia esse tipo de ser, né, que acaba contaminando o ser humano. E eles falaram que não, que isso seria um parasita que comprometeria a vida humana na Terra. Que toda a construção do planeta ela existe para que haja a vida humana na Terra. Então esse negócio de falar que ser humano, claro que existe uma questão comportamental, de caráter, de índole, do nível primitivo de adiantamento da alma humana que está encarnada nesse planeta, que prejudica que a gente faça um bom uso dessa mãe Terra que nos acolhe nessas encarnações. Mas não vamos dizer aí que o ser humano é um problema na Terra, porque não é. Tá? Inclusive tem muito mais espaço, espiritualmente falando, são muito mais almas para encarnar no planeta do que a gente imagina. Então vamos lá, fazer a nossa oração inicial para a gente começar aqui a nossa live de hoje. Fechando os olhos, elevando os pensamentos aos céus e vamos agora pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda e de toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe, pedindo a presença da equipe do Evangelho, da equipe espiritual que está acompanhando a Maratona Quaresma Espírita. E vamos iniciar pedindo para que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, nossa alma se unam, para nos trazer os melhores entendimentos e percepções de tudo que vai ser explicado nessa nossa aula de hoje juntos. Vamos iniciando com a prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Bom, continuando aqui, então a gente vai entrar na temática de hoje,
que é um resumo dos ensinamentos dos espíritos. Essa live hoje está muito boa para quem quer ter um geralzão aí dos ensinamentos dos espíritos. Então vamos lá. O espiritismo vem para dissipar a ansiedade da dúvida, abrandar a amargura dos desgostosos da vida, para acalmar os desesperados e também as agitações da alma. Vem para tornar felizes aqueles que nele penetram. Do aspecto religioso, tem por base a existência de Deus, da alma, a imortalidade, as penas e recompensas futuras. Como crença nos espíritos, é o estudo das manifestações dos espíritos. Então ele tem os pilares, e ele tem os 3 pilares básicos, que são o quê? A ciência, a filosofia e a religião. A ciência sempre buscando explicar, então, as manifestações e o intercâmbio que existe entre o plano físico e o plano dos espíritos, a parte dos fluidos, dos diferentes estados de matéria. Esse é o pilar da ciência. Então tem o pilar da filosofia, que é toda a visão de vida, a visão que vem aí da questão existencial. E o pilar da religião, que é o estudo do Evangelho. Quem está chegando agora, seja muito bem-vinda. A gente está vendo aqui o resumo dos ensinamentos dos espíritos, a primeira parte. Então vamos lá. Como moral é essencialmente cristão, certo? Tópicos principais dos ensinamentos dos espíritos. Então aqui a gente vai passar um geral. Bom dia, Diva, seja muito bem-vinda. Passar um geral aqui de todos os ensinamentos, dos princípios básicos, tá? São muitos. Esse conteúdo eu trouxe do livro dos Espíritos, do livro dos Espíritos, é isso mesmo, do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que é um dos livros que compõem o Pentateuco, que são as 5 obras principais de Allan Kardec, e são mais de 35 tópicos, e eu fiz um resumo e trouxe 11 tópicos principais que ajudam a gente aí no nosso entendimento e também vão ajudar a gente a trazer para nossa vida prática. A ideia é que a nossa visão de vida, o nosso comportamento, a nossa percepção do que acontece com a gente no dia a dia se transforme a partir do momento que a gente constrói essa nova consciência. Então vamos lá. Os tópicos principais dos ensinamentos dos espíritos. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e é infinito em todas as suas perfeições. Então, Deus, essa é a premissa básica, né? Cultivará somente um Deus e amará esse Deus sobre todas as coisas. Segundo, o espírito propriamente dito é um princípio inteligente, e a sua natureza é desconhecida e imaterial. Também faz todo sentido. A nossa alma, onde será que surgiu todo? A minha percepção de tudo que a gente vem estudando, e enfim, mais de 10 anos de estudo e trabalho, é de que nós somos uma centelha, uma partícula de Deus, que se descolou dessa consciência una, dessa consciência plena, para viver uma experiência de desenvolver-se e atingir essa consciência elevada, e voltar a essa fonte. É esse o caminho. Só que esse processo é milhares e centenas de milhares que a nossa centelha vai avançando e vai recebendo essa consciência. O ser humano, qual que é a nossa grande a parte especial do ser humano? É exatamente o momento que a nossa centelha se individualiza. A consciência, ela é coletiva em outros reinos da natureza, quando a gente fala aí do reino mineral, vegetal e animal. E aí os últimos animais que eles estão mais próximos do ser humano são os animais domesticados. Cachorro, gato, cavalo, são esses animaizinhos que a gente fala, nossa, parece gente. E tem uns animais muito inteligentes. E aí, então, essa alma já está pronta. Esse processo acontece em milhares e milhões de anos da nossa medição, né? Para um espírito, para uma consciência. Então a gente tem a transformação quando a gente tem a individualidade da consciência, e então a gente vai ascender.
A gente vai ver, inclusive na segunda parte, a escala dos espíritos, que é quando a gente começa o quê? A se refinar, a se requintar. E essa nossa consciência individual que a gente ganhou, a gente começa a amadurecer ela. Então, por isso, qual que é o propósito principal de cada ser humano? É reconhecer a sua alma. É reconhecer a sua alma. É acessar a sua alma, a compreender a sua alma, a ativar a identidade da sua alma e lapidar, começar a expressar essa alma no mundo. E como isso acontece? Através do processo de individuação que a gente viu antes de ontem, que é o encontro do self, o encontro de si mesmo, que é o encontro com essa parte superior nossa, que acontece como? Através do momento que a gente, a partir do momento que a gente se permite o quê? Ir limpando as camadas do ego. O que é o ego? O ego é como se fosse uma máscara que a gente vestiu de comportamentos, pensamentos e sentimentos, formatado como? Através de ideias mais imediatas e materiais, formatado através de programas mentais, de crenças, de ensinamentos, inclusive de aspectos que vêm através do nosso DNA, na nossa biologia, e eles acabam, esse conjunto todo forma o quê? Forma uma personalidade que a gente utiliza para se expressar no mundo. Mas a gente tem que lembrar que por trás dessa personalidade existe uma essência, que ela traz os registros de toda a nossa existência, desde que fomos criados, desde que a nossa centelha se desdobrou de Deus, até todas as potencialidades que a gente tem para desenvolver, que é o caminho natural, o nosso avanço, porque nós precisamos fazer essa jornada para voltar a Deus. E aí, novamente, em milhares e milhões, aí, centenas de milhões de anos, tá? Então é isso. Basicamente é isso. O espírito propriamente dito é o princípio inteligente e a sua natureza é desconhecida e imaterial. Quem quiser comentar aí, me fala se fez sentido para vocês, se trouxe alguma ideia nova. Terceiro, os espíritos são seres, consciências individuais, têm um envoltório etérico imponderável chamado perispírito, que é a camada que protege aí a nossa alma, a camada intermediária entre a nossa alma e o nosso corpo físico, de teor fluídico e de forma humana. Povoamos os espaços e, quando desencarnados, o percorremos com a rapidez de um relâmpago, constituindo um mundo invisível. Então, a forma humana não é propriamente da Terra. Nós somos terráqueos. Quando a gente fala de diversos mundos, diversas consciências e seres e vida em outros planetas, tá? A forma humana, como eu disse, é quando a gente individualiza a nossa consciência. E aí tem todo um processo, desde a gente sair do reino animal, se tornar hominal, que é quando a gente se tornou aí os homens das cavernas, até a gente começar a se tornar seres felizes e angelicais, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso, sob outro nome, na escala do espírito, na segunda parte de hoje. Tá? Próximo, quarto. O livre-arbítrio se desenvolve nos espíritos ao mesmo tempo que as ideias. Ou seja, você vai. É um caminhando e cantando. É caminhando e cantando. Você vai aprendendo a fazer um bom uso do seu livre-arbítrio, enquanto você vai se desenvolvendo as suas ideias e ganhando consciência. E Deus lhes disse: podeis todos pretender a felicidade suprema. Olha só. Então, o que é isso? Autoestima e valor pessoal. Como assim? Ah, mas eu sou feliz. Ah, mas eu não tenho nada que melhorar na minha vida. Isso não existe. Pela nossa alma, pelo movimento das verdades divinas, nós temos a nossa essência, a nossa alma, ela deve estar em constante evolução e aprendizado. Porque, e principalmente pelo fato que a gente começa a perceber que nós estamos num nível evolutivo muito primitivo dentro do que é esperado para nós. Então nós temos aí uma janela de oportunidades e possibilidades muito grandes. A partir do momento que eu me nego a percorrer essa janela, ou porque eu acho que eu não preciso, ou porque é muito difícil, muito cansativo, isso demonstra o que dentro de mim? Demonstra que existe uma estima dentro de mim que não acredita, ou não aceita, ou não se sente merecedora, ou não consegue perceber as oportunidades de se tornar uma pessoa melhor. E isso nada mais é do que uma baixa autoestima, tá? O sentimento de você achar que tá tudo bem, que não precisa melhorar, é uma questão de valor pessoal. Se eu posso ser melhor, se eu posso ser maior, se eu posso ser mais potente, se eu posso ter mais capacidades, potencialidades, por que não? Esse é o grande X aí da questão.
que mais aqui? Estava falando então da questão do valor pessoal, o livre-arbítrio e disse Deus, aqui embaixo. Então, quando houverdes adquirido os conhecimentos que vos faltam e cumprido a tarefa que eu vos apresento, então vocês vão encontrar esse perfeito equilíbrio entre o livre-arbítrio e as ideias. Olha que interessante. Trabalhai, pois, para o vosso adiantamento. E eis o objetivo. Você vai atingi-lo segundo as leis que gravei em vossa consciência, que são as leis divinas. A gente vem vendo algumas dessas leis aqui. Quando terminar a maratona, a gente vai entrar com lives semanais sobre o Espiritismo. A gente vai ter as terças lives do Espiritismo, as sextas lives sobre mentalidade e performance. Então tá bem legal, a gente vai ter um tema de cada mês, vai ser bem gostoso. Eu tô montando aqui essas meditações, elas trazem ideias. Eu não sei se vocês, principalmente quem tá mais aqui há mais tempo, se vocês têm tido essas ideias também. Então, eu estou preparando. A gente vai entrar primeiro nas leis, vai ter uma parte evangélica, uma parte onde a gente vai estudar as leis, a parte mais ligada à parte filosófica existencial, e a parte de ciência, que eu quero toda semana a gente estudar alguma coisa ligada a esse estudo da mediunidade, dos fluidos, da interação entre os planos. Então, tem muita coisa legal vindo aqui pra gente. Próximo, quinto, são 11 ao todo. Quinto, Deus não criou o mal, ele estabeleceu as leis. E essas leis são sempre boas. Aquele que as observa fielmente será perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. Então, o mal é para nós um resultado da nossa desobediência. Ou seja, não é nada assim, meu Deus, o mal, a culpa é fora de mim. Não. A responsabilidade existe dentro de mim alguns aspectos onde eu, talvez até por uma falta de conhecimento da questão das leis divinas, do entendimento de tudo isso que a gente vem estudando, do próprio entendimento da mensagem de Jesus. Existe o que a gente vê, eu venho me aprofundando, a gente fiz ano passado, tá nos meus canais, quem quiser assistir depois, a maratona do livro Uma Vida com Propósitos. São 42 dias. E ele me trouxe muito uma ampliação da visão do relacionamento com Deus e a visão também de Jesus. Porque o que acontece? Eu tenho formação em programação, master em programação neurolinguística, eu sou hipnoterapeuta, então eu vou juntando todas as terapias integrativas, então eu vou juntando isso para construir a minha percepção. Então eu trazia muita questão de programação neurolinguística, a hipnose ela é mais ligada à parte das meditações, mas muito essa questão da reprogramação mental. E aí você começa a entender que toda a mensagem de Jesus, ela nada mais é do que um conjunto de conceitos, de ideias e de valores para trazer para a gente uma reforma. Como Paulo dizia, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, para que possa conhecer a boa, perfeita a vontade de Deus. Então, o que é isso? É uma transformação mental. E a gente leva muito para o lado sagrado, para o lado de uma pureza inatingível, um lado que agora tem que todo mundo ser santo. E não é isso. Não é isso. São pequenas mudanças de hábitos, de comportamento que a gente vai trazendo no nosso dia a dia. E aí, por isso que eu vou depois fazer as lives de mentalidade e de performance. Porque também vão impactar no quê? Na nossa performance. Impactam no nosso bem-estar, na nossa disposição para fazer as coisas. E aí a conta fecha. Por isso que existe essa promessa, essa consciência de que o Cristo, ele traz a mensagem que é perfeita, ele traz a mensagem que é completa. Exatamente por isso, porque a conta fecha. Quando você começa a se aprofundar, o que a gente precisa é isso, por isso que a gente está estudando, em estudar mais e compreender mais. Então Deus não criou o mal. Nós aqui, a gente vai lá, a gente tem a escolha, a gente faz o que quer. Para que eu vou fazer o bem se eu posso fazer o que dá mais prazer? Só que às vezes o que dá mais prazer, o que vai ativar aqui o meu cérebro límbico, o que vai despertar a minha dopamina, e a gente vai para a neurociência, você percebe? Não é só uma questão de seja bonzinho, senta e reza 10 Ave Marias e 10 Pai Nosso por dia. É uma questão, existe todo um processo bioquímico, um processo fisiológico do nosso corpo que já está rendido nessas paixões, nesses comportamentos do mundo. Então, o que acontece? Por que o orar e vigiar? Porque é justamente essa reformulação comportamental que vai fazer com que a gente consiga exercer cada vez mais o autodomínio.
Pra que eu preciso exercer autodomínio? Tá tão legal aqui curtindo as minhas paixões, Ivete. Porque é o autodomínio que vai fazer a gente subir. O nosso cérebro tem 3 andares. Vai fazer a gente subir os andares do cérebro. Se eu não me permitir ter novas vivências mais elevadas que vão desenvolver processos bioquímicos e neurológicos no meu cérebro, que vão amplificar a minha consciência e percepção de vida, eu não evoluo. E a minha alma não evolui. Então a gente percebe que é tudo muito integrado, corpo, mente e espírito. Então, o mal nada mais é do que a ausência do bem. Muitas vezes a gente não conheceu o bem, a gente não desenvolveu a capacidade de exercer melhor. A gente não foi ensinado, educado, coletivamente falando, a gente não enraizou os conceitos, os valores de prática do bem e dos benefícios do bem. E a gente não tem a compreensão do quanto esse trabalho através do bem desenvolve a gente. E aí por isso que fica como se fosse uma lacuna. É uma lacuna. E aí a gente tem uma humanidade o quê? Totalmente corrompida, no aspecto mais generalizado aí que vocês puderem imaginar. A gente tem uma humanidade totalmente corrompida. Então, continuando, tá? Aquele que observa fielmente as leis de Deus será perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E então incorrem no mal, que é simplesmente resultado da nossa desobediência. Pode-se, pois, dizer que o bem é tudo o que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo o que é contrário à lei de Deus. Quem chegou depois, a gente está repassando aqui um resumo dos ensinamentos dos espíritos, que está contido no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. São mais de 30, acho que são 35, eu trouxe 11. A gente vai para o 6º agora. E sejam bem-vindos. Os espíritos encarnados constituem a humanidade, que não é circunscrita à Terra, mas que povoa todos os mundos disseminados no espaço. A gente até viu isso no outro tópico. Então, nós somos os terráqueos, tá? Todos os seres que estão num nível de consciência similar ao nosso, e a gente vai ver a escala dos espíritos que tem uma boa amplitude, ou seja, a consciência saiu do reino, tem o reino mineral, vegetal e animal. A consciência se individualizou. Ela saiu do nível da vibração animal. Ela se individualizou, se tornou humana. Aí ela vai viver uma experiência evolutiva que a gente vai ver na segunda parte dessa aula de hoje. E então ela vai ascender para um espírito feliz, para um espírito angelical. E a gente vai ver isso. Vai ver isso ainda hoje, certo? Então, independente de ser no planeta Terra ou em outros planetas, que existem outros planetas povoados por espíritos e em diversos níveis evolutivos. Todos somos humanos. O que diferencia a gente aqui na Terra é que nós somos terráqueos. 7º, o aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio trabalho, não podendo em uma só existência corpórea adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo. Ele o alcança por uma sucessão de existências, em cada uma das quais dá alguns passos para frente no caminho do seu progresso. Sua tarefa em cada existência, quanto mais rude e laboriosa, mais mérito tem em cumpri-la. Vê uma coisa aqui para mim que é assim, imagina que um mundo angelical, um mundo feliz, ele é um mundo onde a sensação é como quando você tá na praia, tomando o seu drinkzinho na beira do mar, ouvindo aquele barulhinho da onda vem e vai, aquela brisa gostosa, aquela temperatura ideal, e você relaxado. E aí você pensa, em termos mentais, emocionais, viver nesse estado de paz e bem-estar continuamente. Isso é o nosso destino final, tá? Porque aí a nossa alma vai ter superado, vai ter amadurecido, já vai estar expressando as suas capacidades, talentos e habilidades. Então a gente vai entrar num estado aí, digamos, de quase êxtase, certo? E a alma vai viver numa frequência mais elevada. Claro que, pelo espiritismo, a gente sabe que existe um trabalho no plano espiritual e tudo, mas eu tô falando de sentimento de saúde mental, de bem-estar emocional, tá? E aí, o que acontece? Só que para você chegar nessa praia, você tem que passar por uma floresta que tem muitos espinhos. Muitos espinhos, buracos, assim, animais que vêm para cima de você tentar
te tirar do seu caminho, te tirar a sua vida, tentar te comer, né? Te devorar quando você tá na floresta, né? Assim. Só que é uma coisa meio Indiana Jones, sabe? É uma coisa assim, uma mistura de Indiana Jones com MacGyver, sabe? Uma analogia aqui. E você tem que lutar. E você tem que, meu Deus, você acha que vai descansar agora? Não, recomeça. Vai descansar agora e não recomeça. Só que quanto mais você se dedicar, quanto mais você se permitir, cansou, descansou e recomeça, mais próximo você vai ficando daquele estado mental e emocional de paz, de bem-estar e de equilíbrio. E é isso, é essa jornada. E aí aquela história, um pedreiro constrói um muro em 100 dias. 10 pedreiros constroem um muro em 10 dias. O que isso quer dizer? O tempo, e a gente vai ver aqui, tô dando spoiler, o tempo que a gente demora na nossa evolução, quem vai determinar é a gente, através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, não precisa também largar tudo e virar monge, ir para o mosteiro e ficar lá só rezando para se conectar com Deus. Até porque a experiência nessa dinâmica disfuncional aqui que a gente tem no planeta Terra é justamente uma experiência que lapida a gente. Não adianta nada a gente querer ser puro, a gente querer ser santo e a gente não se colocar em ambientes e situações que vão atestar isso. E os ambientes e situações que vão atestar a nossa evolução não são ambientes muitas vezes aí contraditórios que vão, né, exigir que a gente realmente aplique esses conceitos que a gente vem trazendo na prática, tá? Mas é uma dinâmica mesmo. Oitavo tópico. Há mundos apropriados aos diferentes graus de adiantamento dos espíritos, e onde a existência corpórea encontra-se em condições diferentes. Quanto menos o espírito é avançado, mais os corpos que o revestem são pesados e materiais. E à medida que o espírito vai se purificando, então passa para mundos superiores, moral e fisicamente. O corpo dele vai se refinando. A Terra não é nem o primeiro e nem o último dos mundos, mas é um dos mais atrasados. Então lembrar que a progressão dos mundos, que é um conceito espírita de Allan Kardec, que está no livro dos Espíritos, foi o primeiro livro lançado pelo Allan Kardec, que ele fala, existem os mundos primitivos, que são os homens das cavernas, os mundos de provas e expiações, onde a gente ainda tem almas aí já pensantes, já homo sapiens sapiens, pessoas que sabem o que sabem, porém ainda são almas no estado muito rudimentar, comportamentalmente falando, eticamente falando, tá? Os conceitos, o requinte aí de elevação ainda é muito precário. Nós temos os mundos de regeneração, que é o caminho que o planeta Terra está fazendo, o caminho que a humanidade aqui do planeta Terra está fazendo, que é a grande promessa para as próximas décadas, que é exatamente aí o conceito da transição planetária, a gente saindo do mundo de provas e expiações e indo para o mundo de regeneração. E nós temos também aí os mundos felizes, onde praticamente não existe mais o mal, e depois os mundos angelicais. A gente vai entender um pouquinho aqui hoje isso, tá? Então a gente não é nem o primeiro nem o último, mas a gente tá aí, a gente é um pouquinho melhor do que o pior. Para ser bem sincera, assim, com todo respeito, com toda humildade, eu me incluo nisso, faz parte do nosso coletivo, tá? Nono tópico. A diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais é a prova de que a alma já viveu. As múltiplas existências possibilitam que a gente vá desenvolvendo e avançando nessas habilidades, e elas nos explicam os diferentes graus de adiantamento dos espíritos encarnados. Por que tem gente que tem menos capacidade, tem gente que tem mais capacidade? Porque uns têm tão pouco e outros têm tão muito? É justamente porque existe aí as múltiplas existências. Deus não seria injusto. Deus não seria injusto de fazer uns com mais e outros com menos. A própria questão da riqueza que a gente viu ontem, dizem, né, que muitos, a gente esquece dessa questão da vida eterna, mas muitas pessoas que têm hoje muita riqueza, em outras vidas já foram muito pobres. Tá? E muitas pessoas que hoje são muito pobres, podem em outras vidas ter sido muito ricas e feito mau uso.
Então, hoje elas vêm privadas desse recurso para que elas possam, então, aprender outros aspectos da vida e não só ficar focados naquele uso desregrado daquele recurso, certo? Que mais? 10º, se a existência atual fosse única e só ela devesse decidir o futuro da alma para a eternidade, qual seria a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Poderão em outra existência cumprir o que não foi feito na que foi abreviada. Ou seja, por que será, se a gente só tivesse uma vida, por que tem crianças que às vezes nem nascem, vive 1 ano, vive 2 anos, vive pouco tempo? Deus não é injusto de permitir alguns uma vida longa e outros uma vida curta. Eu tenho 2 casos interessantes de amigas minhas para contar. Uma delas, ela teve um neném e ela teve um neném e ela descobriu durante a gestação que o neném, ele não ia conseguir, acho que ele não tinha cérebro. Bom dia, Mi! Seja muito bem-vinda, prazer te ver aqui. E ela descobriu que o neném acho que não tinha cérebro, e ela tá acho que com 2 ou 3 meses. E ela tinha por lei até o direito de tirar. E ela não quis, ela é espírita, foi em outros centros, recebeu mensagens, enfim. E ela não quis, ela falou, eu vou levar a gestação, a hora que Deus quiser, esse neném vai embora. E aí o que aconteceu? Com 5 meses, ela teve todo um procedimento espontâneo, onde esse neném, essa alma desencarnou, e ela recebeu uma mensagem da alma, do espírito que estava nesse corpo, nesse corpinho, né, nessa gestação, falando, agradecendo, porque o tempo que ele precisava para fazer alguns ajustes no perispírito dele, para a alma dele, era só esse mínimo tempo que ele ficou na gestação com ela. Então, são assuntos muito delicados e muito sensíveis. Eu tenho outro caso de uma amiga que a família dela é super assim, espírita, eles vêm, todo mundo vê, tem uma sensibilidade e tal, é espiritualista, né? Eles têm muito, muito forte a questão da vidência. E aí o filho dela nasceu, não tem como não sair aos seus, né? E o filho dela também tem essa questão forte. E criança tem muito aberto, né? Porque até os 7 anos a alma ainda tá, o perispírito ainda está, o espírito, que é a alma mais perispírito, ainda está acoplando no corpo físico, do 0 a 7 anos. Então, quando ele era pequenininho, ele contou pra mãe, falou, mãe, quando eu tava numa outra vida, que eu tinha câncer. Eu era uma criança que tinha câncer. Mas aí eu tive que sair daquela vida para poder vir e ser seu filho nessa. Olha que loucura, gente. Tô até arrepiada. A Mari. É um exemplo, né? É um exemplo de nobreza a gente ter esse entendimento, no caso de você ter uma gestação. Para mim, realmente pode ter certeza que é um exemplo de muita nobreza de caráter. E me traz uma inspiração para ser melhor. E aí, quando a gente fala de pautas tão sensíveis quanto as questões aí ligadas à interrupção da vida no útero, precisa ver essa construção dessa mentalidade. É difícil a gente dialogar com pessoas que elas não têm essa visão. Mas por isso, esse é um dos motivos que eu venho cada vez mais me motivando a fazer essas lives. Porque fica gravado, fica nos canais, a gente nunca sabe. O Deus, o universo, ele vai lá e pega e põe na frente de uma pessoa que está precisando ouvir aquilo, na hora certa. E o que está gravado é eterno, né? Enquanto a gente deixar disponível. Então, e a gente vai ter que ir o quê? Explicando. Eu tô aprendendo junto também. Essa maratona tem sido uma maratona de muito amadurecimento. São conhecimentos que eu já tinha, mas certamente estou me aprofundando. Então, eu tô amadurecendo muito, entrando aí num nível bem quase aí de maestria, né? Que a gente já pensa e já sabe a resposta. Então, continuando. A diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais é a prova de que a alma já viveu. Já entendemos isso. 10º. Se a existência atual fosse única e só ela devesse decidir o futuro da alma para a eternidade, qual seria a sorte das crianças que morrem em eternidade? Então, já vimos isso também. E 11º, último. O Espiritismo, hoje melhor compreendido, acrescenta para os incrédulos a evidência à teoria. Prova o futuro por fatos patentes. Diz em termos claros e inequívocos o que Cristo disse por parábolas. Explica as verdades desconhecidas
ou falsamente interpretadas. Revela a existência do mundo invisível ou dos espíritos e inicia o homem nos mistérios da vida futura. Vem combater o materialismo, que é uma revolta contra o poder de Deus. Isso é muito importante a gente refletir e lembrar que a nossa visão de Deus sempre é uma projeção da figura paterna e de figuras de autoridade. Então, quando a gente tem uma revolta contra o poder de Deus, existem aí feridas e bloqueios emocionais em relação à figura paterna e a figuras de autoridade. E isso precisa ser curado, porque isso está intoxicando a sua mente, tá? Então, temos que refletir sobre isso. Não é sobre o outro. Eu não vou curar porque eu odeio aquela pessoa, eu odeio aquela situação. É sobre você. Você tem dentro de você um potinho de veneno que está soltando gotinha pouco a pouco. São os nossos bloqueios emocionais, as nossas feridas. Enquanto a gente não sanar isso, esse veneninho vai sendo, pouco a pouco. Sabe aquela bolsinha de soro? Quando que vai caindo, gotinha, gotinha? É isso. Enfim, vem estabelecer entre os homens o reino da caridade, da solidariedade anunciada por Cristo. Moisés lavrou, Cristo semeou e o Espiritismo vem colher. Então a ideia é exatamente essa, trazer esse entendimento para que a gente possa começar a selecionar melhor as nossas ideias, como que a gente alimenta e nutre o nosso universo interior, nosso mental, o nosso coração, a nossa alma, e selecionar melhor as nossas respostas e comportamentos em relação ao mundo. E em relação a nós mesmos, né? No dia a dia a gente toma decisões que impactam a gente. A procrastinação de coisas que a gente sabe que são boas e a gente não faz. Porque a gente tem lá alguma coisa dentro de nós que fala, não vou fazer. E isso também é uma questão de relacionamento com a gente mesmo. Quanto que a gente está se permitindo aí fazer algo que é bom pra gente. Por isso que, abril eu vou fazer um calendário, eu vou contar pra vocês. Eu já tava fechando isso ontem, porque eu já falei, quando eu faço uma live, alguma coisa, são meses antes refletindo. A gente vai ter o tema do mês. O mês que vem vai ser um tema chamado Cenário de Vida. A gente vai olhar 4 campos. Olha, finanças, só que dentro de finanças, carreira, vocação, etc. E até a parte de desenvolvimento intelectual. Relacionamento, a gente vai entender, então, quero falar um pouquinho também sobre cura familiar, acho que a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre relacionamento homem e mulher, a parte amorosa e outros relacionamentos, né? Até a questão da maternidade. Tem coisas, tem muitos estudos, tem muito conhecimento, tem muita informação. Todas as minhas lives, elas têm bibliografia, elas têm base de livros, de estudos. E a gente vai falar também, obviamente, sobre o pilar de bem-estar, saúde e bem-estar. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a live de mentalidade e performance, às sextas, que vai ser a live que a gente vai falar sobre isso. Às terças, a gente vai ter a live de espiritismo, onde a gente vai trabalhar os aspectos espirituais da nossa reforma moral. E o nosso entendimento do intercâmbio entre os mundos, etc. E a gente vai ter um desafio, vou lançar um desafio pra gente aí de 30 dias de treino, que vai ser como? 30 dias de movimento. Não importa se você fazer um alongamento, se você fazer uma caminhada, é pra gente fazer os 30 dias de movimento. Não consigo fazer os 30, não consigo fazer todo dia. Posso fazer 5, 6, 3 vezes na semana? Pode. Precisa movimentar. É um desafio pra gente se estimular a movimentar o corpo. Eu tô precisando retomar meus treinos da musculação, então eu vou fazer um desafio e a gente faz todo mundo junto, tá? Depois eu vou postar, provavelmente vamos encerrar essa maratona. Aí lá na Páscoa, que abril começa bem numa segunda, né? Tá ótimo. Lá na Páscoa aí eu vou postar direitinho como é que vai ser. Mas deu pra fazer 10 minutos de um alongamento, um exercício de respiração junto, tá ótimo. É isso. 30 dias de movimento. Bom, continuando então. Agora a gente vai entrar na escala espírita e progressão dos espíritos. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Essa classificação nada tem de absoluta. A Mari, bora, tô precisando também. É isso aí. Não, a gente tem que se movimentar. E assim, a gente vê pelas maratonas. Quando a gente faz esse movimento de super foco, ele tira a gente da zona de conforto. Antigamente eu só malhava de manhã, hoje em dia eu sinto um vazio. Depois da maratona Uma Vida com Propósito, eu não consigo só malhar de manhã. Eu tenho que ter uma atividade que vai me estimular mais, sabe? E olha que eu adoro malhar, hein?
Mas também isso não impede que eu mude a minha rotina futuramente. Mas eu percebi claramente a questão da reprogramação mental através da contínua afirmação da mudança através dos hábitos. Reprogramação mental através da contínua mudança através dos hábitos. Você nunca vai sair igual você entrou quando a gente faz uma maratona dessa, né? Continuando então. Então tem a escala espírita. A escala espírita, ela tem 3 ordens de espírito. Dentro dessas 3 ordens, você tem 9 classes. Eu não trouxe as classes para não ficar uma coisa muito pesada e cansativa. O que a gente precisa entender? Existem 3 tipos básicos de níveis de adiantamento do espírito. Dentro desses 3 tipos básicos, existem nuances. O que seria isso? Você tem o azul claro, o azul médio, o azul escuro, o azul mais escuro, quase preto, entendeu? Então você tem essas nuances. O verdinho claro, o verdinho mais forte, um verde mais... É igual aquela paleta dos lápis de cor, tá? Então, só pra gente entender, as classes dentro das ordens dos espíritos são mais ou menos isso. Tem o que é muito ruim, tem o que o mal prevalece sobre o bem, tem o que o bem prevalece sobre o mal, então vai melhorando, né? Então, continuando lá, a gente vai ver a terceira ordem de espíritos, a gente vai começar de baixo para cima. A terceira ordem de espíritos, que são os espíritos imperfeitos. Nos espíritos imperfeitos, ocorre a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Então não é que a pessoa está ativamente lá fazendo mal, mas tá lá pensando, aquela dúvida se é bom mesmo, se tá certo mesmo. Então, uns não fazem nem o bem nem o mal, olha só. E por não fazerem o bem, já tá demonstrando a sua inferioridade, tá? É meio que assim, se eu posso fazer o bem e não faço, significa que eu sou um belo egoísta, que eu não estou me permitindo sair de mim para ajudar o outro. E lembrar, claro, né, gente, a gente viu a live, a parte do respeito, foi bem curtinha aquele dia que a gente abordou o respeito, que são os limites. Então, existe um limite entre a gente ser bondoso, caridoso, gentil e etc. E existe um limite da gente ser excessivamente permissivo e se anular. O que vai determinar isso? A autoestima, que a gente viu. Inclusive, um dos temas que a gente vai ter, eu não sei se vai ser logo em maio, eu quero também trabalhar, a gente vai pegar um mês para trabalhar nas lives, na mentalidade, eu quero trabalhar autoimagem. Vamos trabalhar autoimagem. Vai ser bem legal. Eu não sei se vocês têm ideia, gente, me contem aí, porque a gente fica fazendo esses comandos, eu fico fazendo esses comandos na meditação, todos os dias a todo momento você vai começar a ter ideias, novas possibilidades para os seus objetivos, para o seu propósito. Então eu passo o tempo inteiro tendo ideia. Aí eu tenho que anotar e fazer um cronograma. Fica a dica. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como lidar? Anote coisas, anote. Mas aí fica uma bagunça. Mas de tempos em tempos você vai revisitando, com o tempo você vai começando a criar o hábito, entendeu? Anote. Eu por exemplo, tinha um problema sério de usar planner. Eu tinha o planner e acabava não usando. Aí eu comecei a pegar um caderninho. Pegava um caderninho. No caderninho eu punha lá um tópico geral de todos os meus itens, todas as minhas coisas. E aí eu comecei depois por dia. Eu entrava naquele caderninho e repassava os tópicos por dia. Quando eu tô em casa, eu coloco até fazer almoço, lavar louça, tomar banho. Porque para dar uma percepção de execução de tarefas. Porque às vezes a gente acha que não tem tempo, mas você tem tempo. Só que você toma o tempo com coisas da sua rotina, do dia a dia, que você não percebe. Almoçar toma seu tempo. Tomar banho toma seu tempo. É item de necessidade básica? É item de necessidade? Mas é uma tarefa que você está performando. Então você coloca lá, para quem tem essa dificuldade. Aí o que acontece? Todo dia. Aí você vai começar a colocar. Tem um campinho lá que você vai colocar pendência. Lembrei de tal coisa. Pá, coloca lá. Agora eu já vou comprar uma agenda. Porque como a gente vai fazer por temática do mês, eu vou ter que organizar. Que não vai ser a maratona. A maratona é meio que assim, né? Para tudo e fica só em volta da maratona. Mas agora a gente vai ter o dia de cada live, vai ter o dia que eu tenho que fazer uma energização mais forte aí no final de semana. Tem uma série, tem os atendimentos que eu faço à tarde. Então tem uma série de coisas que precisa ser considerado. Então já tem uma lista de coisas que eu vou fazer depois que terminar a maratona, porque toma muito tempo de mim.
E aí eu preciso aí resolver algumas questões que estão pendentes minhas, tanto na minha vida pessoal, como na minha relação com a minha mãe, com a minha avó, como no meu trabalho com as terapias. E então assim, façam listas. Façam listas. As ideias começam a vir, eu vou fazendo listas. Abre um grupo de WhatsApp, coloca alguém, aí você tira essa pessoa e fica só pra você. Aí você coloca um pin lá em cima e coloca esse grupo só pra você. Pode chamar de arquivo. E você vai jogando lá, vai jogando ideia, vai jogando... O meu tá cheio. Tem tudo que você puder imaginar. Ah, é um link de um negócio que eu queria comprar, mas não vou comprar agora. Aí eu jogo lá. Outra coisa que é muito legal para quem é consumista, eu já fiz isso, ajuda muito a gente a trabalhar o comportamento de consumo, de compra. Você tem um lugar que você coloca os links de tudo que você quer comprar. Quero comprar isso. Sempre filtra, é essencial e urgente? Não. Então eu vou deixar aqui nesse link que daqui a pouco eu compro. Um outro dia eu compro. Gente, passa um mês. Você vai olhar aquele pode ser um grupo de WhatsApp, ou um Keep, um bloco de notas e tudo. Você vai olhar aqueles links. Você fala assim, meu Deus do céu. Eu ia comprar tudo isso, ia gastar todo o meu dinheiro. E aí você começa a perceber que nem precisa de tantas coisas que a gente acaba comprando. Então, continuando aqui, que eu tô saindo do nosso tópico. Então, em muitos casos, existe a leviandade, a malícia. Não existe o mal em si, mas a ausência de uma prática do bem ativa. Então, como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Pratique o bem ativamente. Inclusive, uma pessoa da minha convivência falou para mim, uma das minhas resoluções esse ano é ser mais bondoso e mais generoso. Olha que bonitinho. Então é isso, tá? Pratique o bem ativamente, você vai se tornar uma pessoa melhor. Vai aprender a desenvolver empatia. Como desenvolver empatia? Pratique o bem ativamente. E a gente vai aprendendo, ninguém tá pronto. A gente tem que lembrar disso. Às vezes eu vejo alguma coisa que eu faço, assim, e falo que nem ontem, até quero pedir desculpas, que eu acho que ontem eu não estava muito bem. Dá pra ver que hoje eu tô muito mais energizada. Eu tive 2 atendimentos na segunda e um deles foi muito pesado. E eu não descansei, eu já vim alguns dias cansado, dormi pouco, eu tava com a minha energia bem baixa. Mas aí eu fiquei, nossa, poxa, não sei o que, mas eu disse, peraí, de tudo que eu tenho feito um dia que o negócio não tá tão bem, tudo bem. E eu tenho tido muito uma mensagem assim na minha mente, que assim, só não erra quem não faz. E só critica quem não faz. Porque quem faz sabe o trabalho que dá pra fazer. Quem faz sabe o expor. Então, por exemplo, vocês acordam cedo aqui, estão aqui assistindo a live. Tem gente que não faz. Ai, nossa, credo, só critica porque não faz. Fizesse um mês, uma maratona inteira com a gente, duvido que a vida ia continuar igual. Então, vamos lá. Os espíritos imperfeitos, as suas ideias são pouco elevadas e possuem aí restritos conhecimentos do mundo espiritual. Veem a felicidade dos bons como um espetáculo que os atormenta e os faz experimentar as angústias da inveja e do ciúme. Por sofrerem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Muito importante a gente lembrar essa última frase, gente. Por sofrerem por longo tempo, julgam que vão sofrer para sempre. Então, lembrar da questão dos programas mentais, que fazem a gente achar que é só daquela frequência, que é só daquele jeito. E não é assim. Não é assim. A gente tem que ter a confiança, não pela gente, mas por todo esse conhecimento, esse entendimento que a gente tem de Deus. Vamos nos permitir caminhar no escuro, sair do controle. É isso que a gente se render a Deus. A gente falou muito sobre isso na Vida com Propósitos. É isso que a gente se render a Deus. Então, se permitir sair do controle. O que é isso? Não vou mais controlar meus horários, não vou controlar minhas finanças. Não, né? Isso você vai controlar, porque isso é necessário, é o seu autocontrole. É diferente você ter um autocontrole, um autodomínio, uma autogestão, uma autorresponsabilidade, do que você querer controlar a vida como um todo. Quanto mais você... Vamos repetir aí. Quanto mais você tiver o autodomínio, quanto mais você tiver a autogestão, a autonomia, a autorresponsabilidade, percebe que você vai ficando mais firme, mais convicto. E isso vai te permitir se colocar no mundo e lidar melhor com as coisas da forma como elas vão se colocando e aparecendo para você, tá? E lembrar, assim, que sofrimento para sempre não existe. Não existe, nunca, nunca. Eu já vi nos livros do André Luiz, que estão aqui, ó, alguns deles, acho que até no nosso lar tem, o quanto as equipes espirituais de luz vão até os umbrais aí da vida, eu não sei se o plural é umbrais ou umbraus, vão até o umbral para resgatar almas que já estão prontas para
ir para a luz. Existe todo um movimento, olhando nesse olhar espírita e espiritualista, existe todo um movimento, vem muito uma coisa assim, que nenhuma alma vai ficar para trás. Nenhuma alma vai ser esquecida, porque todas elas são partículas de Deus. Todos nós somos partículas de Deus, tá? Então vamos lá. Aí esse foi o primeiro nível dos espíritos imperfeitos, que claramente somos nós, né? Pra gente ser bem objetivo aí, explica bem todo o coletivo da nossa humanidade. E aí a segunda ordem de espíritos, que é uma ordem, digamos, intermediária, são os bons espíritos. Neles ocorre a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. As suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Conservam mais ou menos os traços da existência corporal. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Não têm inveja e nem cedem às más paixões. Entretanto, ainda tem que passar por provas até que atinjam a perfeição. E aí ele fala aqui, espíritos gênios, protetores, sabe aqueles espíritos do bem? Espíritos elevados, eles que foram elevados a categorias de divindade e espíritos benfazejos aqui no nosso planeta. Então, os santos, né? Quem são os santos que viveram, né? A gente fala Madre Teresa de Calcutá e outros santos que fizeram milagre. São pessoas que elas são espíritos bons espíritos. E eles vêm o quê? Para dar um upgrade aí no nosso coletivo, na nossa consciência. Quando a gente vai falar de uma transição planetária, de um mundo de regeneração, o que a gente está fazendo? A gente está subindo nos graus dentro da ordem dos espíritos imperfeitos. A gente ainda vai ter aí no mundo de regeneração espíritos imperfeitos que estão caminhando para se tornarem bons espíritos. Mas a gente está o quê? Elevando. É como se a gente tivesse realmente... a escola não vai, vamos supor, que vai dar... Eu não sei como é que tá agora, mas vou falar antigamente, né? A gente tinha primário, ginásio e colegial. Então, os espíritos imperfeitos estão no primário, os bons espíritos estão no ginásio, e os espíritos mais perfeitos, que a gente vai ver agora, eles estão no colegial. Então, só que para a gente ir do primário para o ginásio, a gente não tem primeira, segunda, terceira, quarta, eu não lembro até que série que é, acho que é até a quinta, né? Vamos supor que seja até a quinta. Se alguém quiser, pode falar, se alguém souber, pode falar. Então, você tem a primeira, segunda, terceira e quarta. Aí, na quinta, você já vai para o ginásio. Então, é como se a gente estivesse indo para a quarta série, quase indo para a quinta, entendeu? É mais ou menos essa... Mari, eu tô lendo de novo a sua mensagem, Mari. Bora, eu tô precisando também da ginástica. Bom, continuando então, vamos ver agora os nossos amigos bons espíritos. Neles ocorre a predominância do espírito sobre a matéria. Só voltar um pouquinho, que eu acho que eu esqueci aqui uma parte, que os espíritos... Não, a gente tá nos bons espíritos, né? A gente vai entrar nos espíritos perfeitos depois. Nós já estamos nos bons espíritos, então compreendem Deus infinito. Terminei bons espíritos. Espíritos perfeitos. Percorreram já todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a perfeição, não sofrem mais as provas e expiações. Aí que é bom, né, gente? Olha aquela cena que a gente tá na praia, numa leveza gostosa. É isso. Então, assim, é um caminho. É aquela história, gente. O pedreiro constrói um muro em 100 dias. 10 pedreiros constroem um muro em 10 dias. Os pedreiros estão dentro de você. Quanto mais pedreiros você colocar para trabalhar, mais a sua construção vai ser rápida. Não precisa ficar ansioso, mas também não precisa ficar ocioso. Olha só que interessante. Faz todo sentido, né? Realizam a vida eterna no seio de Deus, pois não possuem mais nenhuma influência da matéria e possuem a superioridade intelectual e moral absoluta. Ou seja, atingiu a iluminação, né? Atingiu. Já não faz mais sentido, mal. Eu não sei se vocês têm isso, mas vamos fazer uma analogia. Quando a gente vê criança se diverte com coisas simples, a criança tem, né? E aí você olha e fala assim, nossa, mas isso já não conecta mais comigo. Porque a gente já é adulto. E o mesmo vale para o espírito. Quando nosso espírito avança e evolui,
a gente olha, às vezes até pra gente, quando a gente era jovem, né? Coisas que eram tão importantes e a gente achava que era tão relevante. E hoje a gente fala assim, ai, nem era tudo isso e eu me preocupava por quê? Entendeu? Então a gente vê que isso é a evolução do espírito. Quanto mais a gente se dedicar, quanto mais a gente se permitir aí caminhar, o que está acontecendo coletivamente? Como nós estamos nessa transição planetária, nessa mudança aí para o mundo de provas e expiações, existe um movimento onde mais e mais pessoas estão sendo aí levadas para vivenciar esse despertar. É tipo assim, chegou nas últimas chamadas. A gente vai começar a colocar situações para as pessoas acordarem, para as pessoas se lapidarem. Quem não nem atendeu o chamado, a gente viu que vai haver uma emigração no planeta. Quem atendeu o chamado vai passar por um processo que às vezes nem é o processo mais maravilhoso, gente. Às vezes é através da dor, mas é um processo de evolução que tem uma promessa de melhora, de bem-estar e felicidade lá na frente. Então lembremos sempre disso. E terminamos aqui essa parte da escala dos espíritos. Eu vou falar rapidamente sobre a progressão dos espíritos. Eu vou ler rapidamente algumas perguntas aqui do livro dos espíritos para a gente entender um pouco esse processo aí do progresso dos espíritos. Tomar uma aguinha. Porque assim, legal. Eu já sei como é que é a escala. Como é que eu faço para avançar? Então vamos lá. Progressão dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Nós não tínhamos conhecimento. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. É o que eu falei. Não sei quem estava aí, se todo mundo ouviu quando eu falei. É como se fosse uma praia maravilhosa de bem-estar e saúde mental. Só que você tem que passar por uma floresta cheia de espinhos e desafios. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então não adianta achar que a gente vai pegar atalho. A evolução espiritual, ela só acontece através da nossa transformação interior, que vai acarretar aí mudanças de comportamento, de pensamento. Eu tô me lembrando agora quando foram 3 anos de estudo de evangelho no Centro Espírita. E eu não sei se foi no final do primeiro ou do segundo ano, que um colega falou assim, a gente estava fazendo uma confraternização, né? E cada um estava falando o que aquilo tinha agregado. E aí ele falou assim, eu percebi que eu tenho mais paciência com a minha filha. Olha que legal. E aí às vezes a pessoa quer ter mais paciência com os filhos. Só que aí você fala assim, vai lá fazer um curso de evangelho no Centro Espírita. Ah, eu não vou falar sobre Jesus, falar sobre Deus, porque a pessoa tem uma questão mal resolvida aí com a figura paterna ou figura de autoridade. Fica aí a dica. Continuando. Haverá espíritos que se conservem eternamente em ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Tá? Mudam de ordem, mas demoradamente, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderia Deus que tão grande, tão bom, tão justo, que fosse pior do que vós? Não. Todos têm um caminho, todos. Ah, mas o pior ser do pior ser? Tem. Ele pode ser que ele acabe a alma dele encarnando num mundo bem primitivo, para ele ter que viver novamente toda a questão da sobrevivência e ser exposto novamente a toda a dinâmica desde o princípio dos requintes morais, para ver se consegue melhorar. Mas todos são perfeitos. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tende a alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Sim, com certeza, né, gente? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Então, mas então quer dizer que com certeza fui mal? Dizem, né, que a gente muito provavelmente tem encarnações onde a gente não foi uma pessoa muito boa, onde a gente
teve aí, se rendeu muito às paixões e tudo. Alguns até nessa, mas a gente não tem que focar nisso. A gente tem que focar que a gente foi criado ignorante, que sem o conhecimento. Então, por isso é importante buscar o conhecimento e a gente multiplicar. Então, a gente realmente precisa começar a entender essa questão da liderança, né? A gente precisa realmente começar a entender. Eu vejo muito quando eu olho os coaches, quando eu olho os eventos de desenvolvimento pessoal, a gente teve um boom, assim, né, disso. Por quê? Porque a gente precisa começar a multiplicar. Precisa ter realmente em grupos de pessoas, em igrejas, em eventos, em cursos de outros assuntos. Precisam ter pessoas que vão cada vez mais levando aí essa mensagem. É muita gente para se transformar. E, gente, tem muita gente necessitada. Muito. A gente não imagina o nível de necessidade que as pessoas passam. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Todos eles têm o livre-arbítrio. Deus não os criou maus. Criou os simples e ignorantes, e tendo aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim, se tornaram-se, de alguma forma, por vontade própria. E aí o último que eu separei aqui é: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Ou seja, vai demorar mais tempo, mas é o fim inexorável do homem. É o destino de todas as almas, chegar ao bem. Algumas vão demorar mais, a gente também não sabe. Olha como o véu do esquecimento é sábio, bondoso e generoso. A gente também não sabe o quanto nós já percorremos. Às vezes a gente julga uma pessoa que está tendo uma atitude equivocada que a gente já teve em outras existências. E a gente nem imagina que a gente já teve naquele lugar. Só que a gente já teve a oportunidade. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Dizem que são centenas de encarnações. Então, para a gente fechar aqui e fazer a nossa meditação, que eu trouxe uma coisa muito especial para a gente fazer uma ativação do chakra do coração. A gente às vezes, sei lá, vamos supor, a gente teve 200 encarnações. E aí tem uma pessoa que está na 100ª, na 150. E ela está cometendo um erro que a gente cometeu até com mais encarnação do que ela está agora, entendeu? E a gente está julgando. Então é uma coisa muito delicada. Mas uma coisa que me incomoda muito é a questão do sistema como um todo, né? Quando o sistema está querendo corromper a pessoa, é um problema sério, porque é uma estrutura que existe para educar quem está na ignorância e existe para servir a sociedade como um todo. Se isso é corrompido, isso vai desestruturando tanto o ser humano como todos os nossos grupos, né? A família e todos os nossos grupos. E isso prejudica a evolução da alma humana. Tá? Então, vamos fazer uma meditação bem gostosa agora. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito do nosso encontro de hoje. É um basicão mesmo do espiritismo, um entendimento mesmo da nossa evolução. E vamos em frente. Ainda temos mais 9 dias. Muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Ontem eu fiz um trabalho assim de regeneração bem forte, que eu estava muito cansada. E eu comecei a fazer umas energizações mais fortes, assim, pra gente se manter em alta, pedir muita presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus nessas meditações, da espiritualidade de luz, para que a gente possa sentir realmente uma grande transformação, pra gente terminar aí em alta. Quem quiser me dar alguma sugestão, alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Podem me procurar no WhatsApp, no Instagram, se alguém tiver alguma sugestão de algo que gostaria de ver ou algo que gostaria de rever, me avisa. A gente tem um cronograma, mas a gente pode encaixar qualquer coisa aí. Se tiver alguma meditação que vocês gostaram mais, que vocês gostariam que a gente repetisse a abordagem dessa meditação, podem me passar também. Bom? E quem estiver assistindo gravado também lembre de comentar depois. Vamos fazer nossa meditação. Respirando fundo. Fechando os olhos. Vai mantendo seus olhos bem fechados, bem tranquilos, bem relaxados. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai girando em movimentos circulares pelo seu cérebro. Vai irradiando por todo o seu corpo. Vai descendo, iluminando todo o seu corpo e você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Os seus olhos vão ficando cada vez mais fechados agora, bem pesadinhos, bem fechados. Eles vão grudando no seu rosto.
Você vai sentindo seus olhos ficando bem fechados. Quanto mais você tentar abrir os olhos, ou eles mesmos tentarem abrir, mais eles vão ficar grudadinhos no seu rosto. Pode ficar tranquilo que ao final eu te trago, ao final da meditação, eu te trago de volta e você vai abrir os olhos. A todo momento você tem pleno controle do seu corpo. E todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais nessa meditação. Então você respira fundo. E relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, tranquilamente. Vai sentindo o seu corpo inteiro soltando. Vai soltando o seu pescoço, seu ombro, seu tronco, seu abdômen, suas pernas e seus pés. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente e a sua alma se unem agora, absorvendo todos os ensinamentos de hoje, integrando aos seus conhecimentos prévios, trazendo uma nova expansão da sua alma, novas percepções, novas ideias, uma nova visão de vida. Você respira fundo e você vai sentindo que os seus olhos internos, os seus ouvidos internos vão se abrindo agora. Toda a sua percepção, a sua capacidade sensorial interna vai se expandindo agora para te trazer imagens mentais, sons mentais e sensações mentais ao longo dessa meditação. Então você respira fundo e você vai sentindo essa luz descendo até o solo dos seus pés. E mentalmente você vai imaginar na sola dos seus pés uma luz branca, bem iluminada, que vai causar um leve formigamento na sola dos seus pés. E você vai sentindo raízes de luz que vão atravessando a sola dos seus pés e vão atravessando todas as camadas de luz, todas as camadas da terra, todas as camadas do solo. Pura luz. Vão atravessando todas as camadas do solo e à medida que as suas raízes de luz vão vencendo as camadas do solo, você vai se tornando cada vez mais confiante em relação à sua vida e seu futuro a partir de agora. As suas raízes vão vencendo as camadas do solo e você vai se tornando mais confiante em relação à sua vida e o seu futuro a partir de agora. As suas raízes vão vencendo as camadas do solo, chegando ao núcleo da terra. E você já se sente agora, de maneira definitiva e permanente, mais confiante, mais feliz. E as suas raízes vão recebendo, vão se unindo, vão envolvendo o núcleo da terra, um diamante de luz, de pura energia cósmica, na sua frequência mais pura e única. E essa luz vai subindo pelas suas raízes, como se você estivesse se nutrindo dessa energia. Vai subindo pela sola dos seus pés, suas canelas, seus joelhos, vai subindo pelas suas coxas, seu quadril, seu abdômen, vai subindo pelo seu estômago, seu coração, seus pulmões, sua garganta, sua cabeça, vai subindo por todo o seu corpo, por todo o seu ser. E vai irradiando no topo da sua cabeça como uma linda flor de lótus de pura luz. Vai irradiando pura luz. E você vai recebendo toda essa energia que sobe do centro da terra, passando por todo o seu corpo. E essa flor vai desabrochando, vai te envolvendo numa cúpula de luz protetora, propiciadora de acontecimentos positivos. E você vai expandindo e crescendo. E à medida que essa bola expande e cresce, você vai sentindo cada vez mais forte a luz no seu peito, no centro do seu coração se ativando. E você expande e cresce o seu peito iluminado. Você expande e cresce o seu peito iluminado. Você vai ficando maior do que o ambiente em que você está, maior do que o seu bairro, maior do que o seu país. Você vai ficando maior do que todo o planeta Terra. Você vai subindo pelo espaço como numa noite estrelada. Vai sentindo a temperatura. E você vai vendo agora o planeta Terra ficando pequenininho lá embaixo, como quando você deixa um objeto cair no chão. Vai ficando o sistema solar pequenininho lá embaixo, a Via Láctea pequenininha lá embaixo. E você vai subindo e vai avistando um portal de pura luz. Vai avistando um portal de pura luz acima da sua cabeça.
E você vai acessando o plano de Deus, o plano do Criador infinito, da causa infinita de todas as coisas, o plano do princípio inteligente supremo. Você vai acessando esse plano de pura luz, vai sentindo essa luz descendo pelo topo da sua cabeça, essa luz vai descendo, essa luz vai descendo pelo seu ombro, seu tronco, suas pernas, seus pés, vai descendo por todo o seu ser. Vai iluminando, irradiando, vai sentindo essa luz preenchendo todas as células do seu corpo. Ela preenche a sua pineal e a sua glândula pineal, que fica no topo da sua cabeça, no centro da sua cabeça, vai irradiando. Como quando você joga uma pedrinha num lago e essa energia vai irradiando agora em movimentos circulares. Vai descendo para os seus olhos, sua boca, sua garganta. Vai descendo pelo seu coração. E agora você vai começar a sentir uma leveza maior, uma paz tomando o centro do seu peito. Você vai sentindo uma leveza, uma paz no centro do seu peito. Você pode sentir agora a presença amorosa do seu anjo de guarda, sentindo o carinho e proteção do seu anjo de guarda ao seu lado. O seu corpo vai ficando cada vez mais relaxado, 10 vezes mais relaxado. Vai ficando mais e mais relaxado, totalmente concentrado no som da minha voz, nessa meditação, tranquilamente, neste momento. Focando a sua atenção no centro do peito. Vamos começar a imaginar aquele vórtex de luz, uma bola de luz no centro do peito, no seu chakra do coração. Respirando fundo, com a sua imaginação, você vai mentalmente entrando nessa bola de luz. E vai entrando no jardim da sua alma. Então você respira fundo, segue caminhando nesse jardim. Como que é esse jardim? Ele é um jardim de plantas baixas, plantas altas, tem um pouco de cada, tem flores, tem frutas. Vá observando, observe as cores, sensações, as imagens, cheiros, a temperatura do jardim da sua alma. Como é o jardim da sua alma. E você segue caminhando e observando a natureza à sua volta. E você começa a sentir a presença amorosa de um grande ser de luz. E esse ser, o Mestre Jesus, te convida a entrar em um templo de cura que se apresenta à sua frente neste momento. Um grande templo de cura se apresenta à sua frente neste momento. E você vai vendo como é esse templo. Vá observando como é a construção, a arquitetura desse templo. Quais são as cores, sentimentos e sensações. E você vai adentrando esse templo agora. E você vai sentar-se confortavelmente em um lugar, em uma sala desse templo. Você vai para uma antessala e você vai ver diversas cadeiras. E cada um de nós vai se sentar confortavelmente no seu lugar, que reconhece com facilidade. Escolha um assento, você se senta. Você vai sentindo que Jesus vai se aproximando de você. Você vai sentindo a frequência amorosa do seu amor, do amor de Cristo. O seu coração vibra e reconhece a presença divina de Jesus. Respirando fundo. Vai trazendo atenção para o seu coração, vai sentindo a presença do Mestre Jesus. Vai sentindo a presença do Mestre Jesus. E agora você vai observar que ele envia muita luz do coração dele para o seu. E você também envia um raio de amor e de luz do seu coração para o Mestre Jesus. Ele vai te reconhecer pelo seu nome. E ele vai enviar para o seu coração muito amor agora. Vá sentindo uma luz projetada entrando no seu peito. E vai te preenchendo como uma grande estrela em expansão. Vai subindo do centro do seu peito, passando pela sua garganta, cabeça, coronário. Vai descendo do centro do seu peito.
vai iluminando todo o seu corpo. E ele envia esse amor para o seu coração em todas as dimensões do amor incondicional, do amor verdadeiro, da felicidade, da alegria, beleza, educação, cortesia, diplomacia. Você vai recebendo esse amor e vai trazendo ele, principalmente para sua mente, para o seu cérebro, reformulando seus pensamentos, seus sentimentos. Vá percebendo no seu cérebro algumas pequenas manchas de dores e feridas. Mentalmente, seus olhos mentais vão abrir uma pequena tela de cinema na sua cabeça e vão mostrar agora uma ferida da sua criança. Vão mostrar agora uma ferida da sua criança. Um dia que a sua criança chorou, se sentiu injustiçada. E vai trazendo para você esse registro nas suas mãos. Traz essa pequena tela nas suas mãos. Mentalmente você estende as mãos, esse registro da sua criança ferida vai para as suas mãos e você entrega ele para Jesus. Jesus sorri, amoroso, e recebe de você. E você vai sentindo cada vez mais paz a partir de agora. Todos os dias, a todo momento, sempre que você se conectar com a sua missão, com o seu propósito, com todas as atitudes e comportamentos que vão te ajudar a chegar mais próximo do seu propósito, você vai sentir cada vez mais paz. Todos os dias, a todo momento, sempre que você se conectar com a sua missão, com o seu propósito, com tudo que você precisa fazer para chegar no seu propósito, você vai sentir cada vez mais paz. É leve, tranquilo e permitido sentir paz. E a partir de hoje você sente paz todos os dias, a todo momento e em todas as situações. Quanto mais desafiadora for a situação, mais você vai sentir paz. E essa paz vai te trazer uma clareza e entendimento para você poder lidar com as situações da sua vida. Então você vai sentindo agora que o Mestre Jesus deposita uma rosa branca no seu coração. Uma rosa branca que vai trabalhar na sua autoimagem, na sua autoestima, te trazendo pureza. E vai sentindo também uma rosa branca do símbolo da paz. Uma pomba branca do símbolo da paz sendo depositada no seu peito. Vai sentindo uma pomba branca do símbolo da paz sendo depositada no seu peito. E vai irradiando para todo o seu corpo, uma grande cúpula de luz. E agora você está diretamente conectado com o amor de Deus. E agora que você está conectado com o amor de Deus, você vai expandir ainda mais o chakra do seu coração. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, a sua conexão e expansão com o seu chakra do coração, de maneira positiva e possibilitadora, se fortalece ainda mais. E você vai começar a utilizar essa expansão do chakra do seu coração para projetar para todas as situações da sua vida. E elas vão receber uma cura através do amor e da luz. E você vai agora mentalizar, então, a sua casa, as pessoas do seu convívio, a sua família. Você vai agora irradiar essa luz do seu coração para tudo que é importante para você na sua vida. Você respira fundo e com todo esse novo conhecimento, com o seu coração ativado e a sua conexão diretamente com Deus ativada, você vai mentalmente seguindo por uma estrada para o seu futuro. Você caminha para o futuro cada dia mais conectado com Deus, mais conectado com a mensagem de Jesus, cada vez mais conectado com o amor de Deus e com o amor que existe na sua alma, dentro do seu coração. E você vai mentalmente abrindo agora uma cortina que vai te levar para um cenário de vida futuro, onde você vai estar exercendo esse amor a Deus, esse amor à vida, essa conexão. Então você respira fundo. E você vai retornando
Vá observando esse ambiente, imagens, cores, sons, sabores e percepções. Vá observando como é o ambiente em que você está no seu futuro. É um ambiente aberto, fechado? Como é esse ambiente que você está na sua visão de futuro? Vá observando quem são as pessoas que estão com você. Os novos comportamentos que você tem. Mais extroversão, mais facilidade para lidar com as situações. Você respira fundo, vá observando como é que está a sua constituição física. Observa suas mãos, seus pés. O que você está calçando nessa visão de futuro? Quem é você? Vá observando seus braços, suas pernas, uma nova construção. Como é que vai ser essa nova construção do seu novo eu? Perceba agora se a sua mente vai trazendo uma palavra, uma cor, um cheiro, ou um som, uma imagem para você nesse momento. Ter uma nova visão. E você vem retornando, você traz todo esse conceito, toda essa visão, como se fosse uma mini maquete. Você traz com você. E coloca no seu coração. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações. E vão se criar meios e condições para a materialização divina de todos os acontecimentos que precisam acontecer para te levar nesse cenário de vida. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para trazer para você as pessoas, os acontecimentos necessários para você transformar tudo que precisa ser transformado na sua vida. Então você respira fundo, vai sentindo que os seres de luz que estão com você, eles vão continuar a cuidar de você durante todo o dia de hoje. E você vai começar a ter novas ideias, novas percepções durante todo o dia de hoje. Então você respira fundo e vem retornando. E eu vou contar até 3. E somente no 3 você vai abrir os olhos. 1. Você vem trazendo o caminho de volta, trazendo essa nova vida. É uma grande, profunda vontade de crescer, de evoluir e de avançar. Uma força, um poder de realização vão tomando conta de você cada dia mais. E 2. Essa força e esse poder tomam conta de você. Essa força e esse poder de realização tomam conta de você e começam a se expandir. E 3. Vá abrindo os olhos, vá mexendo os braços, as pernas, vá mexendo todo o seu corpo para começar uma nova vida, com uma nova consciência, com uma nova percepção. Vá retornando, vá abrindo os olhos, em paz, de maneira segura. E vem retornando para o momento presente. Contem para mim como é que foi essa meditação de encontro com Jesus, de ativação do chakra cardíaco. Eu vou retornando, vou tomar uma água. Vão trazendo a mente de vocês para o momento presente. Como é que vocês estão? Quero aproveitar e lembrar que eu faço os atendimentos individuais, eu faço a mentoria. Quem tiver interesse em fazer a mentoria, tem inclusive o link na minha bio. E ainda teremos 9 dias aí de meditação. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar, de curtir, de compartilhar para o nosso próximo ciclo aí no mês que vem. Lembre-se de convidar alguém que vocês conheçam, que vocês sintam no coração, que pode ser uma pessoa que vai gostar de participar aí dessa nova etapa que a gente vai entrar. E vamos em frente. Vamos em frente. Eu vou fazer uma leitura pra gente agora. Vamos lá, peraí que eu tô pegando repetido. Eu tenho várias colas no meu negócio, aí não pode pegar repetido, né? Aqui. Olha só que delícia. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você
traz problemas recônditos, ou seja, que estão lá no íntimo dela, escondidos no âmago da alma. Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Até postei uma frase sobre isso ontem, né? Que a gente tem que construir um equilíbrio interior, que a presença ou a ausência de alguém não vai impactar na nossa paz interior. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Ou seja, essa vai ser a frase de hoje, mas eu vou só trocar a moral, né? Seja compreensivo, seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos. E você pode ser uma pessoa lúcida e sã e saudável, mentalmente falando, emocionalmente falando, comportamentalmente falando. Então, eu desejo a vocês um maravilhoso dia. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Vamos em frente. Amanhã tem mais. Amo vocês. Gratidão mil. E pensem, reflitam sobre tudo que a gente aprendeu hoje, sobre todas as percepções que vieram durante a meditação e tragam isso para a sua vida prática. De tudo que a gente vê aqui, o importante é a gente lembrar de trazer para a nossa vida prática. Quando a gente começa a entrar nesse flow, começa a ter esse entendimento, aí a nossa vida começa a mudar de uma maneira muito mais fácil. Como que eu vou mudar? Vai mudando, vamos mudando primeiro o nosso universo interior. E aí isso vai transbordar naturalmente para fora. Bom? Amo vocês, lindas, maravilhosas. Um beijo. Maravilhoso dia. Até amanhã.